Oi, gente, tudo bem? Nossa aula de hoje é uma aula sobre o desejo. O desejo, ele tem um lugar muito importante para a psicanálise. Nós estamos sempre em busca de compreender como que o desejo nos move, como que o desejo ele está presente no que nos motiva, no que nos leva a agir, nos leva a sentir, nos leva a ser. Para compreender o desejo, que é a busca da nossa aula de hoje, é importante considerar alguma das coisas que nós vimos na nossa aula passada sobre a dinâmica da vida psíquica e a relação entre desprazer e prazer. Então, vou abrir nossa apresentação para nós retomarmos alguns dos elementos que nós vimos na nossa aula passada. Então, considerando o prazer, o desprazer e o desejo na dinâmica da vida psíquica, uma primeira pergunta é: como é a dinâmica da vida psíquica? Como nós vimos, a dinâmica da vida psíquica ela envolve uma tensão constante, porque tanto na nossa relação com o mundo externo, quanto na relação com o próprio corpo, sempre podem vir fontes de tensão. Por exemplo, a fome é uma fonte de tensão, a sede é uma fonte de tensão, o sono é uma fonte de tensão. Ao nosso redor, barulhos podem ser uma fonte de tensão, ameaças, uma série de fontes de tensão. Vindo essa tensão, um princípio básico para a gente compreender a dinâmica da vida psíquica é a busca por alívio de tensão, a busca por eliminação do desprazer. Então, essa é a base para a gente pensar como que o psiquismo ele vai se formando, de forma que as tensões vão aparecer e vai ter a busca por aliviá-las. Neste livro, desculpa, achei que já ia ser sobre o livro. Então, aqui tem um resuminho do que a gente viu na aula passada. Nós vamos chamar de desprazer sempre que houver a manutenção ou o aumento da tensão. Se a tensão continua ou aumenta, né, nós vamos chamar de desprazer. E vamos chamar de prazer, a definição de prazer que a gente vai trabalhar é a de alívio de tensão. Guardando, então, desprazer como manutenção ou aumento de tensão e prazer como alívio de tensão. Lembrando que o desprazer, né, essa manutenção ou esse aumento acaba sendo incontornável, porque mesmo quando uma tensão se alivia, partes dessa tensão se aliviam, outras podem chegar. Né? O exemplo da fome, você pode aliviar a fome, mas isso não quer dizer que isso está resolvido, porque logo você estará com fome novamente. Você pode aliviar o sono, mas isso não quer dizer que está resolvido. Logo, você estará com sono novamente. Então, há um caráter nesse desprazer que é incontornável. Né? Nós vamos estar sempre em estado de desprazer. O que a gente quer mesmo é o prazer total, é o prazer completo, é o prazer todinho, é o prazer que vem, é tudo prazer e só prazer. Mas esse prazer absoluto, tão buscado, ele é inatingível. Então, o desprazer é incontornável e o prazer é inatingível. Isso não quer dizer que a gente não busque. Existe essa busca por um prazer total, busca por um prazer completo, busca por um prazer que seja todo prazer e só prazer. Então, pensar na dinâmica da vida psíquica é pensar na dinâmica entre desprazer, alívio de tensão, prazer, surge tensão, desprazer, prazer, desprazer, prazer. E assim estamos pensando na dinâmica da vida psíquica.
Nós chamamos ao princípio que rege a vida psíquica de princípio de prazer. O que é o princípio de prazer? É justamente o que vai levar a essa busca por alívio, essa busca por eliminação das tensões, essa busca por descarregar tensões e diminuir ou fazer cessar os desprazeres. A busca, lembrando, é por prazer total, por alívio total das tensões. Não quer dizer que a gente consiga o que a gente busca, mas a gente busca. Então, a busca é pelo alívio total, pelo prazer total. Neste livro do Juan Davinásio, que chama o livro da dor e do amor, ele fala de várias das questões de como é a dinâmica na nossa vida psíquica. E uma das questões que ele traz é do princípio do prazer. Ele diz assim: sabemos que o sistema psíquico é regido pelo princípio de prazer, que apresenta a premissa segundo a qual o psiquismo está constantemente submetido a uma tensão que ele procura descarregar, sem nunca conseguir completamente. Então, o princípio de prazer tem a ver com essa procura por descarregar essa tensão, e essa procura continua e continua e continua, porque apesar da procura ser pelo alívio total, esse alívio total não acontece, nunca consegue completamente. Então, dizer que o nosso sistema psíquico é regido pelo princípio do prazer é dizer que o nosso sistema psíquico é regido por essa busca pelo alívio total das tensões. E o Nácio traz também o que é o desprazer e o que é o prazer. Nós já vimos, mas eu quero trazer a definição dele para a gente fixar. Enquanto que o estado permanente de tensão se chama, eu digitei errado, se chama desprazer, então o estado permanente de tensão, desprazer. A descarga incompleta e parcial da tensão, prazer, prazer parcial. Então, desprazer, estado de tensão, tensão que se mantém ou que aumenta. Prazer, alívio de tensão, descarga de tensão. Lembrando, então, que a dinâmica da vida psíquica vai envolver sempre o desprazer, prazer, desprazer, prazer, desprazer, prazer. Pois bem, o psiquismo permanece basicamente submetido ao desprazer, isto é, uma tensão desprazerosa, já que nunca há descarga completa. Se nunca há descarga completa, haverá sempre desprazer. E haverá sempre também busca por eliminar o desprazer. Haverá sempre também busca por prazer. E qual que é a relação? Já que a gente está falando tanto de desprazer, prazer, desprazer, prazer, desprazer, prazer, qual que é a relação entre desprazer, prazer e desejo? O Nácio nos diz assim: vamos mudar agora a nossa formulação. E ao invés de empregar as palavras tensão e desprazer, vamos utilizar a palavra desejo. Então, o desejo ele vai vir no lugar do que a gente estava chamando de desprazer. Como assim, Marcela? Desejo como desprazer? Desejo como tensão? Sim, porque o desprazer ele não vem sozinho. A tensão não vem sozinha, vem com a busca por prazer, vem com a busca por alívio. E o desejo estará relacionado justamente a essa busca por alívio, essa busca por prazer. Então, o que é o desejo? Pois o que é o desejo, se não essa mesma tensão desprazerosa vista em movimento, orientada para um alvo ideal, o de chegar ao prazer absoluto, isto é, a descarga total. Então, existe um alvo ideal. O alvo ideal é o prazer absoluto. E a gente vai chamar de desejo esse movimento, que parte da tensão e que a tensão movimenta para tentar escapar, descarregar, aliviar essa tensão e chegar ao prazer absoluto.
Então, o desejo é um movimento em busca do prazer total, né? Desse alvo ideal. A satisfação do desejo, então, quando que ela vai acontecer? Se o desejo busca esse alvo ideal, que é o prazer absoluto, quando será que a satisfação acontece? Quando vocês imaginam que essa satisfação acontece? Quando que a gente chega ao prazer absoluto? Pois é, não acontece. O Najo nos diz assim. Assim, diremos que a situação ordinária do sistema inconsciente se define pelo estado tolerável de insatisfação de um desejo que nunca chega a realizar-se totalmente. Então, a satisfação do desejo, ela nunca chega de forma total, nunca chega de forma completa. Então, nós estaremos sempre em estado de insatisfação. E se as coisas estiverem indo bem, num estado tolerável de insatisfação. Então, se a insatisfação sempre estará lá, isso quer dizer que o desejo também sempre estará lá. Né? Isso é um pessimismo? Falar, Marcela, né? Na aula passada vocês já me falaram que difícil essa visão da psicanálise de que a tensão nunca cessa, o desprazer nunca cessa. É essa visão pessimista mesmo que a gente vai seguir? Eu esperava mais da psicanálise, né? A psicanálise que diz falar dos sonhos, da fantasia, da sexualidade, do desejo, aí vem com essa questão tão pessimista de que sempre vai haver desprazer, sempre vai haver tensão. O Naso responde, ele diz assim: entretanto, enunciar que a tensão psíquica continua sempre viva e até penosa, que o desprazer domina ou que os nossos desejos ficam insatisfeitos, não exprime de modo algum uma visão pessimista do humano. Ele está dizendo que não é pessimismo. Vocês concordam? Olha, ele está dizendo que a tensão sempre viva, uma tensão penosa, que os nossos desejos ficam insatisfeitos e que o desprazer domina. Vocês não acham essa visão pessimista? Ele continua. Pelo contrário, esse enunciado equivale a declarar que ao longo de nossa existência estaremos, felizmente, em estado de carência. Esse estado de carência da nossa existência não é pessimista, notar. Esse estado de carência da nossa existência é começar a reconhecer o que é que vai nos mover, o que é que vai nos motivar, começar a reconhecer as nossas motivações. Por que o Naso diz felizmente? Eu digo felizmente porque essa carência, vazio sempre futuro, que atiça o desejo, é sinônimo de vida. Estarmos vivos é estarmos nesse estado de carência, é estarmos nesse estado desejante. Para a psicanálise, sermos vivos, sermos vivas, é sinônimo de sermos desejantes. O que nós dizemos quando alguém vive? Nós dizemos que é alguém desejante. E o desejo, então, ele nos move, né? Por isso que é felizmente. Porque enquanto houver tensão, enquanto houver carência, enquanto houver satisfação, insatisfação, haverá desejo e haverá o desejo nos movendo. Eu vou colocar o comecinho de uma música aqui, que talvez vocês conheçam, vamos ver se vocês conseguem escutar, para guardar bem, para fixar bem como é que o desejo nos move. Eu não sei se dá para ouvir bem, mas... Não sei se dá para ouvir bem, mas toda vez que vocês quiserem lembrar da resposta para essa pergunta, fixar a resposta a essa pergunta, como o desejo nos move, lembrem-se da letra dos Rolling Stones, que diz assim: I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Eu não consigo me satisfazer.
né? O can't, no inglês, ele tem essa várias traduções. Então, pode ser eu não consigo me satisfazer, eu não posso me satisfazer, ou então eu não tenho a capacidade, eu não tenho a habilidade de me satisfazer. Então, não consigo, não posso, não sei me satisfazer. I can't get no satisfaction. Sem satisfação, mas essa não é a parte mais importante da música, do refrão da música. A parte do refrão da música é o que a gente constata, né? Eu não consigo ter satisfação, eu não consigo ter satisfação, eu não consigo ter satisfação. É uma constatação. O mais importante vem a seguir, que é because I try, and I try, and I try, and I try. A gente não consegue satisfação, gente, mas a gente tenta, e tenta, e tenta, e tenta. E a psicanálise, ela vai se focar bastante nessa questão do tentar. Como que cada pessoa, né, todos nós, todos somos seres desejantes. Todos somos seres movidos pelo desejo. Dizer que somos humanos é dizer que somos desejantes. Mas, apesar de todos sermos desejantes, existem diferenças entre nós. E o que faz essas diferenças? O que faz essas singularidades? O que nos torna tão únicos? As formas como a gente tenta. E tenta, e tenta, e tenta. Então, o que a psicanálise vai buscar escutar é, diante dessa insatisfação que nos marca, diante desse desejo que nos move, como é que a gente tenta. Bom, entre os vídeos da nossa aula de hoje, eu vou colocar algumas músicas que vão ajudar a gente a pensar no vídeo seguinte. Combinado? A cada fim de um vídeo, vocês escutam uma música e essa música ajuda a gente a pensar no próximo. Colocarei, então, uma música para pensarmos no nosso próximo tema agora. E o nosso próximo tema é como que o desejo nos move.